Olá pessoal, nós vamos explicar como funciona o código de um formulário de inscrição usando HTML, CSS e o JavaScript. Então esse formulário aí foi desenvolvido para ser usado no cadastro em cursos, então vamos entender os principais códigos que fazem ele funcionar. Então todo HTML ele começa com uma estrutura básica. Aqui nós temos nosso doc.html, que ele define o nosso HTML, o HTML Language, que ele define o idioma como português, Brasil, o head, que ele contém os títulos, e os links para o CSS e o JavaScript. E também temos o body, que ele contém todo o conteúdo visível da página. Então nosso arquivo estilos de CSS, ele contém o estilo da página, como cores, fontes e os espaçamentos. Então vamos falar deles mais tarde. Aqui temos os campos de entrada input, que temos o type password, que serve para esconder a senha digitada, o type texto, que para escrever o nome e o CPF, o type date, que para selecionar uma data de nascimento, e o type e-mail, que serve para validar o e-mail automaticamente. Então temos o required, que ele obriga o usuário a preencher o campus antes de enviar, e essa propriedade aqui também, que ela serve para deixar nosso CPF e o telefone em um formato correto. Também temos aqui o select, que ele explica como funciona o menu suspenso. Temos o input tape rádio, que ele permite selecionar apenas uma opção, e o input tape checkbox, que ele serve para o usuário marcar apenas antes de prosseguir. E temos aqui também o tape file, que ele permite anexar documentos no formato PDF, JPG, PNG. Também aqui temos os botões tape submit, que ele envia os dados do formulário, e o botão tape button id salva dados, que serve que ele é usado para armazenar os dados antes de serem enviados. Então esse foi o resumo do código do formulário e como ele funciona. Beleza? Agora eu vou explicar como funciona o código de CSS, o qual permite deixar o formulário mais bonito e organizado. Aqui temos o body, que é o corpo do texto. Então a gente definiu a fonte com pops, para deixar o visual mais moderno. Também utilizou essa cor cinza, para deixar o fundo da página nessa cor. Usando também o display flex, para centralizar o formulário na tela. E o main ending, que faz com que o formulário fique centralizado mesmo em telas menores. Aqui temos o container. Utilizamos o formulário, ele tem um fundo branco, utilizado para a propriedade backcloud, e a propriedade border radius 10 pixels, deixando a borda mais arredondada, e o box shadow, ele cria um efeito de sombra suave para destacar o formulário, e o max width 500 pixels, que define o limite para que o formulário não fique muito grande. Temos também aqui o H1 e o H2, usamos a fonte Montserrat para destacar os títulos, e essa cor que deixa o título com um tom de verde mais bonito, esse verdinho aí. E o input box, que para definir o tamanho dos campos utilizamos o it 100%, e para adicionar um espaçamento interno utilizamos o painting 10 pixels, e para deixar a borda um pouco mais arredondada utilizamos o border radius 5 pixels. E aqui no botão tem uma cor de fundo verde. O cursor pointer, ele muda o cursor ao passar o mouse por cima, e o botão over altera a cor quando o mouse passa sobre o botão, deixando a cor branca. Colocamos também aqui o propriedade mídia. Também utilizamos o max width 600 pixels para ajustar o formulário para telas menores, diminuindo o painting para evitar que o formulário fique muito grande. Então esse foi o resumo do código CSS do formulário e como ele funciona. Agora fique com a explicação do JavaScript e o HTML da segunda página. Continuidade, nós desenvolvemos o desafio 3, continuidade ao desafio 2, e nós fizemos algumas atualizações, como por exemplo a utilização do JavaScript, como forma de ser mais resolutivo. Nós começamos usando o JavaScript com essa tag, document admin list, com DOM. O que essa tag faz? Ela garante que o código será executado após o carregamento completo do HTML. Depois também nós colocamos... E também obter um formulário por meio do ID, né? Depois a gente colocou para validar o e-mail. Para quê? Como assim validar o e-mail? A gente usa essa expressão regex para verificar se o e-mail está no formato correto, para evitar que a pessoa coloque algo falso. E se o e-mail for válido, vai aparecer a palavra true. Caso contrário, retorna para falso. Usamos também a função salvar dados, que vai criar um objeto com valores do formulário.
e converte os dados que foi colocado por meio do JavaScript e o armazena no local store. E toda vez que a pessoa confirma, após colocar tudo o preenchimento do dado, vai exibir um alerta confirmando que os dados foram salvos. E temos a função também restaurar dados, que vai verificar se os dados realmente foram salvos no local store. E converte os dados de volta para a página inicial. E também atribui os valores salvos aos campos dos formulários, preenchendo eles automaticamente. E temos também a parte de submissão do formulário, que evita que o formulário seja enviado automaticamente e verifica se o e-mail é válido antes de permitir a submissão. E se o e-mail for válido, exibe um alerta de sucesso e remove os dados do local store e envia para o formulário. Tem também o botão de salvar, que salva os dados, né, toda vez ao clicar. E tem a parte de restaurar dados, que vai restaurar os dados ao carregar a página. Resumindo, o código faz o quê? O código vai validar o e-mail, ele vai salvar temporariamente os dados, ele preenche automaticamente o formulário, caso o usuário recarregue a página, exibe alertas para o feedback do usuário, se o e-mail está certo, se está inválido, se está faltando alguma coisa, e limpa os dados salvos quando a edição é concluída. Nós também utilizamos uma outra ferramenta, que é o RIAD, que é o quê? Que é praticamente como é que vai ficar a descrição do nosso projeto lá no GitHub. E também nós criamos uma página secundária, que pedia que a página do login, por meio do About, o que essa página de login faz? Essa página, a gente conecta o JavaScript a ela também, conecta também o CSS, e após isso, a gente tem o body, que é o texto, tem a parte de login, senha, o ID do usuário, a pessoa após se cadastrar com o usuário e senha, ela vai para uma outra página. Tanto que a gente colocou até a função validar login, que é para quando o login for feito, quando colocar os dados de inscrição, salvar a senha. Caso a pessoa tenha se inscrito errado ou colocou uma senha errada, vai voltar para login errado. Caso se inscreveu certo, com o login certo, vai colocar login bem sucedido. E vai redirecionar para a página de inscrição, que é a principal, que é a index.html. Agora eu vou mostrar para vocês, rodando, como é que realmente isso funciona. E agora eu irei mostrar para vocês, rodando o código, como é que eu rodei esse código. Vou entrar aqui, pronto, na página de formulário, com todas as partes, CEP, endereço, envio de documento, trilha de aprendizagem, só que com um botão de salvar informações, enviar inscrições, só que com uma parte nova, que é a parte de fazer login. Aí vem ID do usuário, Sara, aí vou botar uma senha. Ó, a senha, para verificar. Botar o meu nome, botar uma data de nascimento, eu vou botar o CPF, o CPF, e aqui eu vou botar um e-mail, aqui eu vou botar um número de telefone, o CEP, dinheiro, aqui eu vou colocar documentos aleatórios. O certo é colocar a identidade, por exemplo, identidade, escolher o arquivo, botar isso aqui. Todos em formato em PDF, se não for em PDF não vai aceitar. Backend, aqui, ó, vou supor que eu não vou aqui. Aí vem enviar a inscrição. Marque esta caixa, se quiser continuar. Vou tirar essa aqui. Selecione um item. Aí tá, declaro. Salvo as informações, aí alerte. Envio inscrição. Com sucesso. Eu vou entrar aqui no login, que eu já tenho. Vou botar minha senha. Aí vem login bem sucedido. E retorna para a página. Mas eu posso tentar fazer o login, colocar, por exemplo, assim. E colocar outra senha. Ó, login válido. Só vai se for com a senha original. É isso, muito obrigada.